Estamos de volta e vamos falar agora sobre o nosso destaque da semana, Ativa Esportes, com apoio do Freitas Componentes Eletrônicos. Essa semana de entrega de prêmio ao nosso destaque da semana. E aí, os nossos indicados ao destaque da semana, Ativa Esportes, passado o Davis, pelo futsal. No karatê feminino, a Ana Carolina disputou os joguinhos abertos. O Davis foi para a seleção brasileira. E o Jorge Pinheiro, que venceu a corrida ciclística de Tubarão. Você já sabe que pode acessar o site da Ativa, ativaesportes.com.br, um dos nossos grandes parceiros. Um abraço também para o pessoal lá do Freitas Componentes Eletrônicos, a turma que está nessa empreitada ao reconhecimento dos atletas da nossa região. Vamos falar sobre o Campeonato Catarinense da 2ª Divisão. E esse fim de semana pode ser um domingo, na verdade o domingo, né? Vai ser o jogo às 4 da tarde. Pode ser um domingo de festa para o torcedor tricolor, coroando essa grande campanha no primeiro turno do Atlético Tubarão. A equipe precisa vencer jogando em casa, tem que ficar de olho em outros resultados, mas joga talvez até por um empate, mas é bom não depender de outras partidas. O Atlético Tubarão tem todas as condições de conquistar o título desse primeiro turno. O jogo nesse fim de semana é o favorito da rodada? Sem dúvida, é o líder do campeonato, tem um confronto direto na mão, então já elimina um concorrente naturalmente se vencer o seu jogo. Até o Pablo Peçanha me enviou um e-mail, realmente ontem a gente comentou que se o Ercílio empatasse o jogo dele lá contra o Marcílio, o Atlético poderia também empatar o jogo dele com o Concórdia, mas não é verdade porque nesse caso o 15 poderia ser o campeão vencendo o jogo dele, ainda 18 pontos também. Então o Atlético, para se garantir mesmo, ele precisa vencer o jogo dele. Vencendo o jogo dele, só se o... Ele tem que vencer e ficar de olho nos outros jogos. Se o Atlético vencer, ele só precisa que o Marcílio não vença o Ercílio por 3 gols a mais do que o Atlético vencer. Se o Atlético vencer por 1-0, por 1 gol de diferença, o Marcílio teria que vencer por 4. Então, ou seja, ganhando o seu jogo, o Atlético Tubarão tem grande chance de conquistar o título do turno. O foco é ali, sem dúvida, o grande jogo da rodada é ali, e ali pertinho no Aníbal Costa, a grande ameaça que é o jogo do Marcílio Dias. Do nosso matemático Matheus Madeira ter passado os detalhes desta rodada decisiva. Vivian, expectativa em oficinas, inclusive expectativa de bom público para esse jogo. O Atlético Tubarão pode sair com a taça. Expectativa do torcedor, como é que anda o clima lá em oficinas? Olha, dos melhores, né? O torcedor eu acredito que é o mais fanático. Torcedor do Atlético Tubarão, até porque começam a brotar torcedores de onde não tinha, quando o time está numa boa posição. No caso do Tubarão, que pode conseguir o título já no domingo do primeiro turno. Mas as chances são grandes e não só matematicamente. O Atlético Tubarão tinha alguns jogadores que estavam no departamento médico, já vai ter dado o tempo certinho de eles recuperarem, já vão provavelmente poder ficar à disposição do Sucre, e alguns jogadores também estavam com terceiro cartão amarelo, cumpriram suspensão, já vão poder voltar. É o caso do Alan também, e alguns jogadores importantes, o Rodrigo Bagé, o William Feijó, que estavam lesionados, já vão poder estar de volta. O Marcelo Caranhato também, que passou uns jogos fora, também recuperando de lesão, já vai estar disponível. E uma prova de que o Atlético Tubarão tem elenco, né, Matheus? Teve muitos desfalques no jogo desse último fim de semana, jogo do domingo, e agora volta uma turma, dor de cabeça boa para o Sucre para o jogo decisivo. Pôde se dar o luxo aí de dispensar 2 jogadores importantes, né? Como eram o Diego, o Pitbull e o Roger ali no ataque, o Diego na lateral, o Roger no ataque. E assim, quando o elenco foi formado, já se projetou que seria um dos times mais fortes do campeonato e foi contratando aos poucos, devagarinho, ao longo do campeonato. Sem dúvida que o Atlético Tubarão tem um elenco muito forte, todos os jogadores já experimentados, não tem muita aposta ali, tudo grande jogador para disputar essa 2ª divisão, então o Atlético está muito bem servido de elenco. Só a dificuldade é com o Valmir, que ainda não pode ser feita a inscrição dele. O Valmir, que chegou ao lateral esquerdo. Talvez ele não consiga jogar no domingo. Tomara que ele tenha o mesmo retrospecto do Valdo, que chegou e sendo decisivo nas últimas partidas do Atlético Tubarão, inclusive marcando o gol da vitória no jogo contra o Joaçaba no domingo. Lembrando que nessa quinta-feira nós temos rodada decisiva da Copa Cialto de Kart Indoor, com cobertura do Unisul TV Esporte. 12 avançam à próxima fase.
é nessa quinta-feira na pista de kart indoor da Beira Rio, em Tubarão, aqui no centro de Tubarão. Então, mais uma fase da Copa Cialto de kart indoor, cobertura da Unisul TV, é quinta-feira a partir das 8h30. Vamos a mais intervalo e no próximo bloco a gente fala do Leão do Sul e também as fotos enviadas pelo pessoal de casa através do VIP Sport.